Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, na prática, o técnico Renato Portaluppi começa somente na próxima segunda-feira, à tarde, o seu trabalho, a sua quarta passagem como treinador do Grêmio. A chegada está prevista para o começo da tarde, certamente haverá muita gente no aeroporto. Renato rapidamente vai para o CT Luiz Carvalho, vai conversar com os jogadores e vai colocar a mão na massa, porque tem que aproveitar o máximo possível o tempo que resta até o jogo contra o Vasco marcado para o outro final de semana. Mas se o trabalho, na prática, vai começar apenas na segunda-feira, ontem o exercício que o Renato fez foi apenas pegar o telefone e mandar trocar algumas mensagens com o pessoal que estava comandando o time, o Andrei Lopes, o auxiliar do Andrei Lopes, enfim. Ontem foi home office, o trabalho do técnico, do novo técnico do Grêmio. Na prática, então, ele começa na segunda-feira, mas embora vá começar apenas na segunda-feira, a fórmula, acho que já sabemos. Acho que a fórmula será a fórmula de 2013. Que é a fórmula que marcou a segunda passagem do Renato como técnico do Grêmio. A primeira havia sido, todos lembram, no ano de 2010. Qual era a fórmula de 2013? Do mesmo modo que em 2010 o Grêmio tinha dificuldades no Campeonato Brasileiro, perdia muitos jogos, estava inseguro e o Renato não teve nenhum problema em armar um esquema defensivamente muito forte. Várias vezes jogou com 3 zagueiros e com 3 volantes. As pessoas têm isso aí na memória. O Grêmio jogava por uma bola só. Eu não gosto muito desse tipo de expressão, por uma bola só, mas ela ficou muito forte na época, ela acabou viralizando na época. E o Grêmio se defendia muito bem e às vezes dava uma escapada e ganhava os jogos. O atacante Vargas, chileno Vargas, que está hoje no Atlético Mineiro, lembro, teve um papel muito importante naquela montagem tática que tinha a equipe do Grêmio. Por que eu acho que será de novo essa fórmula, a fórmula 2013? Primeiro tentar evitar as derrotas para depois obter as vitórias. Porque o Renato já constatou, mesmo à distância, uma fragilidade defensiva muito grande por parte da equipe do Grêmio e ele vai recorrer a jogadores mais experientes, jogadores que saibam suportar a enorme pressão que vai marcar esses 10 jogos que restam até o encerramento do campeonato. É claro, o Renato vai tentar ganhar os jogos, né? Até porque apenas empates não serão suficientes. É bom lembrar que a matemática ainda diz que são necessárias mais 4 vitórias. 4 vitórias em 10 jogos, olha, é um aproveitamento bastante alto. Em condições normais, não seria para um time do potencial do Grêmio, só que esse não é um Grêmio que joga em condições normais, então algum grau de dificuldade certamente haverá de aparecer pelo caminho. E aí, nessa ideia de ter um controle do jogo, de ter o controle dos nervos, uma ilação muito lógica que pode ser feita é, de novo, a aposta do Renato Portaluppi em jogadores mais experientes. Ficou muito clara ontem na entrevista do lateral direito Edilson, que jogou apenas 45 minutos, que ele já havia conversado com o Renato, já tinha uma recomendação de jogar apenas meio tempo, depois ser substituído. O Edilson, apesar de toda a dificuldade física, estará em campo nos jogos do Grêmio até o final dessa competição, mesmo que seja para jogar apenas metade, mas ele algum tipo de participação terá nas partidas. Cresce muito, cresce demais em conceito. Aliás, um conceito que ele já tinha, mas foi revigorado com o gol marcado ontem contra o Vila Nova. O Tassiano me parece um titular inquestionável dessa equipe do Grêmio. Vai ganhar a posição do Campas. O Tassiano é um jogador de extrema dedicação, é um jogador que se aplica o tempo todo e essas virtudes serão necessárias até o final da competição. Thiago Santos também, hein, gente? Thiago Santos também. Porque uma coisa é você colocar o Thiago Santos em jogos na arena com o comando do técnico Renato Portaluppi, aí a tolerância é completa, né? Outra coisa era o que o Roger tentava fazer. O Thiago Santos estava queimado junto aos torcedores, o Roger também não tinha lá um conceito dos melhores, né? Aí juntavam-se as duas coisas, Roger questionado, Thiago Santos questionado, resultado, vaia. Com o Renato
tudo é permitido, então o Thiago Santos também vai ingressar para dar essa consistência defensiva ao Grêmio. Há um jogador experiente também chamado Lucas Lima, mas esse eu não sei exatamente que tipo de aproveitamento ele terá nessa equipe do Grêmio. O Elkeson também entrou ontem, certamente estará nos planos da nova comissão técnica do Grêmio. Então a fórmula é essa, a fórmula é 2013. Um Grêmio que controle as ações dentro de campo, um Grêmio que não privilegie jogo bonito, não é nisso que o torcedor está interessado. Está interessado o torcedor, assim como está interessado o Renato, apenas em devolver o Grêmio à Série A do jeito que der. Mas a primeira missão é não perder os jogos, é não sofrer tantos gols, é obter uma estabilidade. Porque a estabilidade do time dentro do campo vai representar a calma do torcedor fora de campo, e o Grêmio projeta aí mais de 50 mil pessoas para o jogo contra o Vasco da Gama, e esse torcedor, obviamente, não pode ser frustrado. É um contrato longo, aliás, curto, né? É o contrário, contrato muito curto do técnico Renato Portaluppi, vai até o final da competição. É bem provável que os candidatos a presidente do Grêmio, aliás, aqui um ponto em comum entre os dois candidatos, ambos vão tentar. O Renato Portaluppi já tentariam se ele não tivesse voltado agora, e certamente vão trabalhar muito fortemente para que ele permaneça na próxima temporada, mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Agora é o projeto Salvação e a fórmula, me parece a fórmula de 2013. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.